Olá pessoal, meu nome é Jefferson Fujarra, sou o CEO da Full Treina, consultoria e treinamentos. Desde 2011 estamos aí no processo treinando empresas, as maiores multinacionais do Brasil. Bom, hoje vim falar com vocês a respeito do PCM. Tenho visto muitas postagens, de inteligência artificial mostrando o mundo do PCM como um mundo maravilhoso. 99% das empresas que eu tenho visitado ainda não atingiram o modelo de excelência dentro do PCM. O que eu vejo é pessoal pagando incêndio, aquela correria, e aí hoje eu vou trazer algumas soluções para vocês. Bom, primeiramente, vamos aqui ver como criar o calendário de 52 semanas dentro do SAP. Criei aqui o calendário com uma inteligência artificial, agora vamos ver isso imputado no SAP e depois nós vamos falar um pouco ali sobre a programação semanal. A programação semanal ela é feita aqui com base na semana, né? Então, na primeira semana de janeiro, todo o seu backlog, todas as suas ordens, elas vão ser carregadas dentro desse código de revisão. E aí depois você vai filtrando ali exatamente o que vai ser executado na reunião com o PCP. E depois você pode reprogramar aquelas ordens que não serão feitas na primeira semana para S2. Nós vamos estar vendo isso na prática. Bom, vou apertar aqui o botão e aí aqui ele vai ser imputado para o SAP esse calendário 52 semanas de 2027. Já estamos fazendo o calendário de 2027. Se você ainda não tem o calendário e quiser, pode me procurar, eu vou fornecer essa planilha gratuitamente. Se você tem demanda de criação e revisão de planos de manutenção com confiabilidade, pode procurar também a Full Treina ali, que fazemos com excelência aí a criação de planos de manutenção, revisão de árvores de ativo, toda a estruturação para a gestão de ativos. Bom, vou já iniciar aqui com a apresentação, enquanto o sistema ele vai sendo criado dentro do SAP, vamos falar então do PCM. Mas aqui então temos o calendário 52 semanas, o que já foi executado na semana passada. Aí tem todo os teus KPIs de atendimento ali, a programação, né? E aqui estamos vendo o modelo perfeito, mas não é isso que vimos dentro das empresas, dentro das fábricas, né? Muitas ordens não sendo executadas, o que vamos ver aqui à frente. Então aqui é um Power BI de calendário 52 semanas com a linha tracejada aqui com a data de hoje, e aí conseguimos ver aqui o que aconteceu semana passada, o que vai ser na semana que vem e na outra semana. Então temos aqui embaixo todo o trabalho, né, a triagem, o planejamento, a preparação e a programação. E a execução, que é essa abinha aqui. Então temos um Power BI para excelência aí da visão da gestão do PCM. Bom, aqui está a chave, a realidade de 99% das empresas hoje no Brasil. Né? Isso aqui não é a França, é o Brasil. Então, em azul são as ordens que foram programadas, que a gente viu aqui no calendário anterior. Né? Então, são essas ordens aqui em azul. Em vermelho são as corretivas. Então, pessoal, esse aqui é o cenário da maioria das empresas hoje no Brasil. O planejador, programador, fica a semana inteira preparando, né, planejando materiais e recursos, e aí ele programa semana que vem. Ó, isso aqui é um cenário da semana passada, mas simulando para a semana que vem. Então essas ordens azuis são as ordens que eles trabalharam bastante para fazer a programação, mas aí o que vemos são essas corretivas aqui acontecendo também durante a semana. E o que isso ocasiona para o PCM? Reprogramação. Então, cerca aqui de 70% dessas ordens aqui que estão aparecendo em azul não foram realizadas devido ao excesso de corretivas. E aí o PCM tem que reprogramar. E aí isso acaba se perdendo, né, no meio do backlog, e aí essas ordens azuis vão virar vermelha como corretiva, né? Então não adianta você ter um excelente sistema de identificação de anomalia, né, com mobilidade, com sensores online, né, temos muitos sensores online detectando. Mas se você programar e não for executado, isso vai para o backlog e depois volta aqui como corretiva. Este é o cenário de 90% aí das empresas hoje no Brasil. Então, a Full Treina vem hoje aqui com esse aulão mostrar a realidade do PCM hoje no Brasil. E se tiver alguma empresa que não esteja nesse cenário, eu gostaria de ver e de ouvir, né? Porque 99%
está nesse cenário. E aí, com a sugestão que iremos trazer aqui, a proposta é tirar essas corretivas, né, esse monte de interrupções da programação para um cenário um pouco melhor. Então vamos aqui para o slide seguinte, e aí a gente já consegue identificar uma empresa que trabalhamos fortemente na confiabilidade, e aí as corretivas elas diminuíram aqui, mais de 50% das corretivas que estavam acontecendo, hoje não acontece mais. O que você fez, Jefferson? Um milagre? Não, trabalho de formiguinha, trabalho pesado para trazer essa transformação e deixar ali a vida do PCM mais tranquila, né? Ele programando, sendo executado, seu backlog sendo esvaziado, né? Não adianta programar e não fazer, o seu backlog vai cada vez aumentar mais. Então, muitas empresas medem backlog, mas não entendem a realidade da execução. Então, aqui na execução, o seu backlog ele vai ser esvaziado se você não tiver corretivas atrapalhando aqui a programação do PCM. E aí você terá o seu backlog com um pouco menos de volume, né? Mas está cada vez aumentando mais. Sim, se tiver corretiva, vai ter reprogramação e isso aí vai aumentar. E essas reprogramações, se não forem executadas, vão acabar virando uma corretiva, né? Como eu disse, não adianta identificar bem antes ali na curva PF, a famosa curva PF, que todo mundo mostra aí nos grandes eventos da manutenção. Não adianta identificar e não programar e executar, né? Isso aí vai acontecer de virar uma quebra se isso não for executado conforme planejado. Bom, então aqui a realidade, né, de uma empresa que trabalhamos forte, trabalho de formiguinha, e aí diminuiu bastante, e isso já tem aí 4, 5 meses atrás, acredito que hoje deve estar ainda melhor que esse cenário. E qual que é a fórmula? Qual que é a solução, Jefferson? Qual que é a mágica? A mágica é trabalho de formiguinha, como eu disse, né? Todas as quebras, aquelas ordens em vermelho que atrapalhou aqui a programação, essa aqui é a programação, as ordens que estão em azul. Todas essas ordens aqui em vermelho tem que ser analisado pela confiabilidade ou técnico de confiabilidade e tendo um retrofit aqui dentro do seu sistema de manutenção. Então, as quebras são falhas, e essas falhas, o modo de falha, tem que estar contemplando aqui no plano essa inspeção para que você consiga identificar antes que a falha ocorra, né? Então, aqui tem um modelo de mobile, né, que é da APM Run, da ITSS, e ele mostra, ó, então, na inspeção foi identificada uma anomalia, daí ele identificou e já abriu no SAP, lá no momento que ele estava inspecionando. Então aqui já mostra em vermelhinho que ele abriu 2 notas de manutenção. Então, o que acontece? A execução está registrando as notas, né? Então, mas tem que ser programado e executado, senão vai virar corretiva. Então, todas essas corretivas, elas sobem aqui para uma análise. Hoje temos inteligência artificial, vários modelos de inteligência artificial, não o GPT, Gemini, esse que a população normal usa, né? Mas temos agentes de inteligência artificial já fazendo isso aqui muito bem feito, já conhecendo os modos de falha de acordo com o equipamento, modelo, ano de fabricação. Ele já tem todo esse modo de falha e vai te dar o melhor plano de manutenção para que essa quebra não ocorra, né? Então, e aí vai diminuindo aqui, então, o número de quebras. Automaticamente melhora a vida da confiabilidade, diminuindo os gatilhos, né? Tendo que fazer um menor volume ali de análise de causa raiz. Então, pessoal, aqui está o segredo, trabalho de formiguinha. Toda semana pegar essas falhas, ver qual é o modo de falha e fazer a revisão aqui do plano de manutenção. Jefferson, mas meu crítico A, todos têm plano de manutenção. Ok, mas essas falhas, elas estão no seu plano de manutenção ou o seu plano de manutenção é uma perfumaria para auditoria para dizer que você tem plano no seu crítico A? Essa é a análise que a gente traz hoje aqui. Então, temos visto muitas empresas mostrando para a auditoria que tem criticidade ABC, que tem planos para o crítico A, mas os modos de falha, as quebras que estão acontecendo, não contempla dentro do seu plano de manutenção. Então, pessoal, o que eu tenho visto é isso. Muita rotatividade de pessoas, as pessoas já pegam o furacão rodando, né? Já pega nesse cenário aqui de alto nível de backlog, excesso de quebras e não sabe o que fazer. Então aqui está a modelagem para você trabalhar com a confiabilidade, trabalhando os modos de falha, retrofitando, né, aqueles planos que já existem na transação IP02 e aqueles que não existem, né, não tem plano para esse tipo de falha. Aí sim você vai criar lá na IP42 com estratégia
para poder fazer ali as suas revisões. Feito, pessoal, então está aqui, né? Então você voltando, provavelmente está nesse cenário de loucura, o PCM se matando para programar, mas as corretivas acontecendo, e aí tudo reprogramando, backlog gigante, e aí se você trabalhar, você vai começar a entrar nesse cenário. Jefferson, do dia para a noite? Não, isso leva aí de 4 a 6 meses no mínimo para você começar a ver aí esse cenário aqui de melhoria. Em um ano você vai estar aí com 80% das suas quebras reduzidas, né? Se você trabalhar desse modo. Então, pessoal, tá aqui, né? Fotografia do cenário atual, empresa que usou a metodologia, aqui está a ferramenta, tudo de graça para você aí utilizar na tua empresa. Precisar de ajuda, estamos à disposição, Jefferson Fujarra, da Fulltrainer, www.fulltrainer.com.br, e aí vou te dar todo o suporte, todo o treinamento, né? Uma coisa muito importante, né? As pessoas precisam ter treinamento de como fazer. Então não adianta vir com a solução e as pessoas não saber fazer as melhorias. Então a Fulltrainer ela vem com treinamento para pessoas de alto desempenho dentro do sistema SAP e focando em toda a metodologia aí para a excelência na confiabilidade. Beleza, pessoal? Então, você tendo esse sistema, você vai ter uma rotina de PCM. Então, aqui você tem como sugestão, PM Run, é uma das mobilidades mais simples e eficazes do mercado hoje, muito fácil de ser usado. Então, aqui o PCM faz esse esforço, direciona direto para o celular. Então, o técnico, quando ele digita aqui a matrícula, já automaticamente, aqui nessa mão na ferramenta dentro do celular, vão aparecer as ordens de serviço. E aí é só ele entrar na ordem de serviço e fazer a execução. Então o técnico ele recebe as ordens de serviço. Nestas ordens, né, quando ele logar, terão planos, né, ordens de planos preventivos, inspeções e algumas notas para fazer ali a correção antes que a falha ocorra, né? Então o técnico pega a ferramenta, vai para o campo com o celular, abre ali a mão na ferramenta e aí ele começa a executar. Se ele achar uma anomalia, como eu mostrei, ele já abre aqui na parte verde, né? Dando tempo para o planejador, para o programador programar antes que a falha ocorra. E nesse momento ele já está executando algumas notas, né, que ele identificou em semanas anteriores que estão sendo programadas e aí antes que a falha aqui no ponto F, né, no P e o F, P ponto inicial, F falha. Então antes da falha aqui ele já está indo executar. E aí você terá um volume de quebras muito menor do que ficar apagando incêndio como nos dias de hoje aí que estamos vendo, né, muitas empresas. E esse ciclo continua toda semana, tá? Semana a semana, e aí as quebras que ocorreram, a confiabilidade vão analisando, melhorando o plano, e isso vai melhorando ao longo do tempo. Então aqui, o primeiro KPI, o KPI mais importante, é o KPI proativo, onde você vai ter planos de manutenção, saindo ordens para ele inspecionar aqui, identificando a anomalia antes da quebra. Bom, se eu tenho um volume grande de planos de manutenção de inspeção proativa, eu vou ter aqui uma carga alocada bacana, né? Então eu não tenho meu time ocioso, eu tenho meu time executando notas, né? E também ali identificando novas notas, né? Na parte proativa. Então eu tenho uma carga alocada. Se eu tenho uma carga alocada boa, alta, automaticamente meu backlog diminui. A carga alocada está diretamente ligada ao backlog. Se o seu backlog está alto, tem que aumentar a carga alocada, tem que descarregar a ordem na galera para executar. Bom, e aí se você tem um volume bom de planos, uma carga alocada bacana, automaticamente começam a vir as notas, né? É impossível um ativo deteriorado, o camarada ir lá e não trazer nenhuma nota, é inaceitável. Então se eu tenho planos para identificar a anomalia, automaticamente as anomalias aparecem aqui. E os catálogos, né? Então automaticamente vou medindo, à medida que acontece uma corretiva, vou preenchendo o meu catálogo de falha para que isso seja um banco de dados riquíssimo para as análises de melhorias, né? Dentro dos meus planos de manutenção. Automaticamente vou ter as minhas quebras reduzidas e aí terei aquele cenário bacana, né? Daquele monte de vermelho sumindo e ficando ali somente as ordens azuis sendo programada e executada.